Ô, Léo, quando eu falo em PNL, né, que eu sou apaixonado por PNL, eu estou minimizando o trabalho de vocês. Ele é baseado na PNL ou é alguma coisa mais ampla? Acho que é um pouquinho diferente, né, Vitor? Isso, é assim, a programação neurolinguística ela é um arcabouço de técnicas, de inúmeras técnicas de comunicação, assertividade das pessoas, você entender laços pessoais, laços afetivos. O que a gente fala, né, quando a gente fala de comunicação não verbal, é um escopo maior. Então a PNL pode estar ali em alguns estudos, algumas técnicas de comunicação não verbal. A comunicação não verbal propriamente dita, né, o que eu trabalho como perito judicial, né, a análise do comportamento não verbal, é você observar os sinais, os vazamentos emocionais. Não apenas para se comunicar bem, como é o foco da PNL. A PNL muitas vezes foca na boa comunicação e você ter aquele bom feeling da pessoa, né? A análise não verbal não é apenas isso. Você pode usar a análise não verbal, por exemplo, para entender a estratégia de uma pessoa, se ela está tentando te persuadir, se ela está tentando te manipular. Você pode entender também as emoções, como algumas técnicas que a PNL prescreve. E você pode também usar a análise para se comunicar melhor, que é quando você usa a análise em você mesmo. Aí eu faço isso direto, eu vejo uma entrevista, uma palestra, eu falo, cara, aquele tom, aquela impostação vocal não ficou bacana, eu falei muito rápido, eu falei muito devagar, não vou convencer ninguém com isso. Então, eu consigo usar a análise não verbal para além da PNL, para me comunicar melhor, entender as pessoas ao meu redor e conseguir ter um feeling melhor, um feeling emocional delas. Você era um perito judicial e aí você se aperfeiçoou e virou o metaforando, ou você era o metaforando e virou um perito judicial? Boa pergunta. Eu já estava estudando, eu posso dizer que o metaforando, como é conhecido, se tornou depois da perícia judicial. Eu me formei, a minha certificação ela foi emitida em 2018, tanto para perícia facial, né, que é a minha especialização, e em 2018 também saiu enfim, meu registro como investigador privado. E em 2020 o canal Metaforando explodiu com os vídeos da série de Among Us, com a análise do caso Neymar e Nájila que ocorreu em 2019, 2018. Mas acredito também que o canal Metaforando ele surgiu como um estudo de caso para os estudos do Vitor. Exatamente. Então, em muitos pontos, você vai ver em vídeos antigos que era assim, esse vídeo não é minha opinião pessoal, é uma análise de caso, é um estudo. O Metaforando ele surge assim, né, para resumir a situação. Eu tô lá estudando comportamento não verbal, por várias questões pessoais, era um cara muito tímido, não me comunicava bem, tinha vários problemas dentro de casa, não sabia expressar as minhas emoções. Fui enganado na escola, né? Tem essa história que eu sempre conto, a menina... Eu estava numa época, problemas em casa com os pais se divorciavam, era um menino muito retraído, muito reprimido. Comecei a gostar de uma menininha na escola, ela falou, pô, faz um aniversário na sua casa, você tem piscina e tal. Eu falei, pô, que legal, se a menina que eu gosto tá falando. Ela falou, posso levar uma amiga? Eu falei, pode, fiz a festa. Ela chegou 2 horas atrasadas e com um cara. E passou o resto da festa do banheiro com esse cara. Então ali eu falei, puta, preciso parar de ser trouxa, preciso começar a entender as pessoas, né? Até hoje a gente agradece essa menina por ela ter feito o Vitor criar o Metaforando que é hoje. Graças a ela. Aí nisso, comecei a estudar linguagem corporal, comecei a obter algumas certificações aqui nacional, passando alguns anos, fui estudando fora do Brasil, falei, cara, não sei se eu criasse um canal disso. Na época ninguém falava de linguagem corporal. A linguagem corporal ela era resumida a um slide numa palestra de inteligência emocional, falando assim, leiam o corpo fala. Era resumida a isso, a linguagem corporal, há 10, 15 anos atrás, né? Conversava muito com o Léo falou, cara, é um nicho diferente, é uma estratégia de oceano azul, de repente, tenta, tal, não sei o quê. Comecei o canal e o que falei? Falei assim, ó, eu vou estudar para passar no FFT, que é o Facts Final Test, que é o que permite você ser um perito facial, né? O Léo falou, cara, por que nesse paralelo você não posta os seus estudos? E os meus estudos eram assim, eu preciso estudar a emoção da pessoa, qual emoção ela está sentindo por meio dos sinais. Eu pegava um vídeo que estava em alta, Tata Werneck beijou o Thiago York, foi de propósito, foi combinado. Por que você não estuda isso e não publica o resultado do seu estudo? E usando o algoritmo ao nosso favor, que é Thiago York, era uma polêmica, agora é o Pablo Marçal. Então a gente sempre coloca uma polêmica que é para trazer o algoritmo às pessoas a isso. É que hoje em dia chega na gente, né? A gente não precisa mais fazer o algoritmo divulgar, porque hoje em dia acontece esse negócio do Pablo Marçal, o pessoal vai lá no perfil dele, metaforando, analisa, dá um vídeo comentário, o pessoal traz pra gente. Mas aí começou assim, estudos de caso, postei aqui, postei ali, peguei a certificação como perito, continuei postando, aí explodiu, cara. Porque aí eu tinha um argumento, né? Eu sou o Vitor Santos, perito judicial. Como assim, então, um perito? Um comportamento não verbal? Aí explodiu. Aí o canal virou um sucesso absoluto. Ô, Vitor, qual foi o seu maior acerto? Maior acerto? Uma pergunta assim super geral, né? Eu poderia responder falando sobre linguagem corporal, né? Falando que foi algum vídeo específico, mas eu acho que o meu maior acerto foi a minha esposa, né? A pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida comigo. Poderia falar do dinheiro, né? Mas acho que tem coisas mais importantes que o material.
Como eu falei, eu era um cara retraído. E quando eu estudava linguagem corporal, quando eu estava morando em São Paulo e fazendo faculdade, lembro que eu conversei com um amigo e ele falou assim, cara, você estuda muita coisa paralela, o que você vai fazer com isso tudo? Aí eu lembro que eu falei pra esse idiota, falei, cara, eu quero arrumar uma esposa boa e montar uma família. Ele deu uma risada na minha cara, falou, puta, que idiota, cara. Por que você não vai, sei lá, não vira professor, não vai fazer algo útil da sua vida, quer casar, pô, depois a mina separa, leva metade dos seus bens. Mas eu não pensava desse jeito, falava assim, poxa, eu queria achar uma pessoa legal. E a minha esposa Letícia, que é a mãe das minhas filhas, inclusive minha filha nasceu semana passada, a Aurora, da segunda filha, foi uma pessoa que ela era tão tímida quanto eu. E eu comecei a conversar com ela, tem toda uma situação, a gente estudou nas mesmas escolas desde... Sem estudar técnicas com ela, né? Nada. No começo não, mas depois você desenvolve umas estratégias. Mas você vai contar quem juntou vocês, né? Aqui, ó, foi o cara que juntou a gente. E, puxa vida, comecei a conversar com ela, percebi que ela era tímida, aí me veio a questão da linguagem corporal. Eu falei, poxa, cara, será que eu consigo usar a linguagem corporal para de repente ajudar ela a se comunicar melhor? Porque nem comigo ela falava direito. E eu percebi que ela era tímida, que ela queria falar. E enfim, eu conto essa história também na internet, né? Já contei no meu canal, né? Quando eu descobri que era Amor Verdadeiro, né? O nome do vídeo. E conversando com ela, primeira coisa, assim, eu achava que talvez fosse um pouco de desleixo, ela era muito tímida, muito retraída. E eu, cara, não é, o comportamento dela não é esse. Eu percebo que ela quer falar e não consegue, que ela guarda muita coisa aqui. E eu fui me adaptando à linguagem corporal dela. Acho que mais ou menos uns 5, 6 meses depois que a gente estava namorando, ela veio um dia que ela não falava, ela ficava muito quieta. Ela veio e me abraçou chorando. Falou, você é a primeira pessoa que me entende. Que você sabe o que eu quero, que eu consigo conversar, você consegue me ouvir. Eu não preciso falar muito, você já entendeu o que eu quero. E dali pra frente acho que foi o meu maior acerto, sabe? Uma esposa, uma ótima, enfim, mãe das minhas filhas, a pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida, uma pessoa que me levou de volta para o meu caminho da fé, né, que eu estava afastado, uma pessoa que me puxou de volta para Cristo. E é isso aí, cara. Acho que foi o maior acerto. O canal deu muito certo. Sou o maior especialista do mundo em questão de popularidade, mas acho que o acerto maior é com quem eu vou passar a eternidade, né, depois disso aqui.